Há inúmeros cônjuges que vivem de forma negligente, a negligenciar a vontade, ao padrão estabelecido por Deus, para viverem as suas próprias vontades, para realmente se estribarem, confiarem ali nos seus próprios entendimentos, acharem que o que estão fazendo é correto e que dali produzirá felicidade, alegria, contentamento e aquela coisa toda, quando na verdade estão apenas se enganando, pois o final é trágico. E quando eu digo trágico, eu não estou falando no sentido figurado, eu estou falando no sentido mais literal possível. Muitos fins são trágicos. Eu trouxe aqui para vocês, há um tempinho atrás, a história de uma mulher, né, estranha ao relacionamento, termina os seus dias fazendo ali uma loucura, né, terminando com a sua própria vida, pois não se aguentava de infelicidade, de arrependimento, de remorso, toda aquela situação toda ali vindo sobre ela, e ela até grava vídeos e, enfim, toda a história que vocês já conhecem. A gente sabe que o fim é trágico, o fim é de morte, e a Bíblia descreve isso com uma perfeição maravilhosa. O caminho que está sendo trilhado é um caminho de morte, e a gente tem visto acontecer, a gente tem visto nos dias atuais, e a Bíblia também nos relata várias histórias assim. E hoje eu quero contar para vocês uma história, né, que está lá em Juízes capítulo 19, uma das histórias que, quando não é seguido o padrão divino, quando é seguido a própria vontade, para subsidiar o próprio interesse, para satisfazer o egoísmo, que isso termina muito mal. E termina muito mal para os envolvidos e para as outras pessoas. A sociedade toda é destruída por conta de situações que muitas vezes envolvem um único casal. A gente tem que entender que nós não somos seres isolados, nós somos seres que vivemos em sociedade, e tudo que nós fazemos enquanto família, enquanto ser social, nós impactamos a sociedade de uma forma ou de outra. E na história que eu vou contar aqui para vocês, foi exatamente o que aconteceu. Em Juízes 19, depois você pode ler todo o capítulo, vai acontecer mais ou menos assim. Havia um homem levita, um homem que era dedicado ao sacerdócio, à adoração, à busca por Deus e levar outros a viver uma vida assim. Ele, ao invés de usar todo o conhecimento que ele tinha e o prestígio também social que ele detinha e se estabelecer conforme a vontade do Senhor e ter uma esposa, tomar para si uma esposa, não! Ele vai fazer conforme o interesse dele. Ele não tinha interesse em ter uma esposa, em fazer uma sociedade conjugal. Ele tinha o interesse de satisfazer desejos, vontade, prazer. Era apenas isso. Apenas isso. Ele não queria ter o risco ali de ter filhos e gerar ali a descendência. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado apenas em satisfação pessoal, ou seja, ele não estava preocupado em fazer a vontade de Deus, mas apenas a dele. E o que ele faz? Ele toma para si uma concubina. Essa, por sua vez, que também aceita viver com ele como concubina ao invés de esposa, para satisfazer o quê? O interesse dela. Muitas vezes, na sociedade, haviam mulheres pobres, né? E elas precisavam de apoio financeiro, até por uma questão cultural ali, e muitas delas se submetiam ao concubinato. Não era como a gente acha, que elas eram obrigadas, forçadas. Não havia algo nesse sentido, um caso ou outro esporádico, até que sim, mas de uma forma geral, havia ali o dar-se, o voluntariar-se a essa prática. Claro, para também satisfazer os seus próprios interesses. E ocorre que uma relação feita por interesse, feita por egoísmo, e longe de satisfazer a vontade de Deus, ela vai terminar mal. Assim como a relação do seu marido, assim como a relação da sua esposa vai terminar mal. A relação deles lá com os estranhos vai terminar mal, porque não é uma relação que satisfaz a vontade de Deus, é uma relação que satisfaz as próprias vontades, seja do cônjuge que nos abandonou, seja dos estranhos que estão com eles. Simplesmente estão vivendo as suas vontades, o seu egoísmo, e isso vai dar muito mal, vai dar muito ruim, mas muito ruim. Então, essa mulher
se sujeita a ser concubina, e ela, estando nessa condição, ela acaba traindo, ela acaba adulterando. Só tem interesse, é claro que não vai existir comprometimento, né? O comprometimento vem na obediência a Deus. Sem obediência a Deus não tem comprometimento de nada, não tem fidelidade de nada. E aí, exatamente o que acontece neste caso. Ela adultera, trai ele, abandona ele, volta para a casa do pai. Passa-se um tempo, este levita, ele vai até a casa do sogro, né, por assim dizer. Ele vai até lá tentar fazer com que ela mude de ideia, com que ela volte, com que ela seja novamente concubina para ele, mas não ache que ele estava perdidamente apaixonado por ela, não acha que havia um amor gigantesco e por isso ele foi atrás. Não, você vai ver ao longo da história que não existe amor nesse relacionamento, assim como não existe amor no relacionamento do seu marido com a mulher estranha, nem da sua esposa com o homem estranho. Você vai perceber ao longo dessa história que isso é conto de fadas. Não tem amor, tem interesse. Tem interesse. Quando não satisfizer mais um interesse, querido, é jogado às feras. Literalmente. Vamos continuar. Então, ele vai até a casa do sogro, entre aspas, né? E aí ali ele tenta convencer a mulher com a ajuda do seu sogro, que tinha também o interesse de que ela voltasse a ser concubina, porque haviam privilégios. Lembre-se, ele era um levita, ele gozava de privilégios sociais, privilégios morais. Então ali havia o interesse de ambas as partes e também da família da mulher. Tanto é que o sogro o paparica. Não, fica mais um pouquinho, querido. Toma, janta com a gente, almoça. Amanhã eu vou fazer um churrasquinho da hora. Fica com a gente e tal. E aí ele é paparicado ali e acaba entregando a filha de volta para o concubinato. A filha volta e eles saem dali e eles vão em direção à casa desse levita, mas na jornada eles são forçados, obrigados a se hospedarem na casa de um outro homem ali, e no meio da noite, da madrugada, aparecem homens daquela cidade querendo violentar o levita. Exatamente isso que você ouviu. Querendo sim abusar dele. E o que ele faz? Olha para você ver o tamanho do amor desse levita por sua concubina. Olha o tamanho. Eu ser violentado? Não, obrigado. Estou passando a vez. Vai você no meu lugar. Simples assim. Simples assim. Ele oferece a concubina para a concubina ser violentada lá pelo povo daquela cidade. Você vê o tamanho do amor. É só interesse. Você não está me entendendo. O relacionamento do teu marido com a mulher estranha, da tua esposa com o homem estranho, é só relacionamento de interesse. Não tem amor. Não existe amor. Existe interesse. Existe engano de ambas as partes. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou-lhes os entendimento. Eles veem o interesse, o egoísmo como amor, porque eles não conseguem discernir uma coisa da outra. Eles não conseguem diferenciar alho de bugalho. Então eles vivem ali achando que é uma coisa, quando na verdade é outra. E quando vem situação difícil, isso se torna evidente, claro. Olha só. Na manhã seguinte, essa mulher está desacordada praticamente. Ao pé da porta ali, ao umbral da porta ali, está ali. Ele levanta, abre a porta, chama por ela, vamos embora. Ela não responde. Ele não está nem aí, ele não vai tratar dos ferimentos, ele não vai fazer nada, ele não vai procurar consolar, ele não vai fazer nada, porque não tem amor. Quando não tem amor, quando só tem interesse, vai satisfazer só os interesses. Ele leva a concubina para casa. E aqui vem a parte mais trágica da história, como se já não fosse o bastante. Ele leva a concubina para casa. E lá ele fatia 12 partes. E manda uma parte para cada tribo de Israel. Sim, é isso que você ouviu. Não sabemos se ele fez isso enquanto ela ainda respirava. Não sabemos se ele matou antes. Não sabemos.
A Bíblia nos relata que isso ocorreu. A Bíblia nos relata que isso ocorreu e tem uma razão para ela nos relatar. Aliás, tem várias razões para ela nos trazer esse texto de Juízes, capítulo 19. E uma das razões é para nos dizer que fora do padrão de Deus não há felicidade, não há amor, não há ajuda mútua, não há parceirismo, não há nada, apenas interesse de um lado ou de outro, ou dos dois. E quando seus interesses não são satisfeitos, vai-se embora, ou vai atrás, apenas para satisfação pessoal, egocêntrica, nunca por amor. Quando numa situação difícil, sim, é usado como isca, é usado no lugar, é usado para ferir os inimigos, é usado para qualquer coisa. Porque essa é a palavra-chave de relacionamentos fora do padrão de Deus. Apenas para uso. Você serve para isso. A mulher estranha está usando o teu marido. O homem estranho está usando a tua esposa. Eles não veem isso. Eles não veem porque o Deus deste século cegou os entendimentos. Eles acham que é lindo, que é amor. Cuti-cuti. Estão sendo usados. Estão sendo usados. Mas não ache que eles também não estão usando os estranhos, porque estão. Eles acham que amam, mas não. Não amam. Eles apenas estão respondendo ao desejo, ao anseio da sua carne. Não tem amor. Na primeira oportunidade que tiver, entregam eles às feras. Entregam sem o menor pudor, sem o menor ressentimento. E depois não vão curar as feridas, assim como o levita também não fez. E se puder depois, fatia e distribui. Porque não há amor, há uso, há interesse, há egoísmo, e somente isso. E o fim, queridos, essa moça agiu por egoísmo. Essa moça agiu por interesse. E o pai dessa moça, que tanto paparicou, que tanto ajudou, que tanto colaborou para que esse relacionamento fora do padrão de Deus continuasse. Essa menina adulterou, essa menina veio embora. Por que não deixar assim? Por que não encerrar isso? Porque os interesses precisavam ser nutridos. Precisavam ser nutridos. E aí? Esse pai nem conseguiu enterrar a sua filha. Porque as partes foram enviadas. Quantos e quantos são as pessoas que têm ajudado o teu marido a viver fora do padrão de Deus? As consequências virão, serão tão tristes para ele quanto será para o teu marido. Da mesma forma, quantas são as consequências que virão para aqueles que estão ajudando a sua mulher a estar num relacionamento que não é do padrão de Deus, que não é da vontade de Deus. As consequências vêm, queridos, porque há uma lei, a lei da semeadura, e essa lei, ela traz resultados. Você é livre para você plantar o que você quiser. Livre entre aspas, porque você planta conforme a influência que você recebe, óbvio. Mas a colheita, querido, a colheita vai vir segundo aquilo que você plantou. Os cônjuges vão sofrer, sim, as consequências de suas atitudes. E as consequências ainda não serão aquilo que nós falamos ontem, os ferimentos. Entendam, o ferimento da parte divina não é a consequência. A consequência é só a consequência das atitudes que eles tomaram. E serão terríveis, não serão fáceis. Agora, os ferimentos que Deus pode e vai praticar, se o coração endurecer, apesar das consequências, esses nada tem a ver com as consequências do plantio. Tem a ver com Deus corrigindo. Tem a ver com Deus querendo tomá-los para si.
e eles ainda estão endurecidos à voz do Senhor. Mas é importante que se diga que toda a ação aqui, querido, Newton já falava isso. Além da palavra do Senhor, Newton já falava isso. Para toda ação, há uma reação no sentido contrário, com a mesma força, com a mesma intensidade. Então, não tem como a gente dizer que não, que dá para fazer o que quiser, o que bem entender. Não, agiu fora dos padrões divinos, prepare-se para as consequências. Consequências essas trágicas, tenebrosas, horrendas e que vão impactar todos. Impactou a vida desse levita. Impactou a vida desse levita. Lembre-se, poderia vir aí um olho por olho, um dente por dente. Lembre-se também, ele enviou partes desta moça, as 12 tribos, e gerou uma guerra entre as 12 tribos. O capítulo 20 vai destacar isso. Uniram-se todos eles contra um. Uniram-se todos. Formou-se uma guerra social por conta da atitude deslocada ou translocada de um homem e de uma mulher que buscaram apenas o seu próprio interesse, ao invés de buscar o interesse divino. Além dos dois saírem muito feridos da história, machucou-se o pai dessa garota, que, claro, não é inocente de forma alguma. E também toda uma nação, que também não é inocente de forma alguma. O texto começa nos dizendo que aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Não havia rei físico, né, um homem para reinar, para governar ali, nem muito menos o reinado divino. Eles não aceitavam Deus como rei. Não havia uma autoridade sobre eles. E ali, quando não se há uma autoridade, quando você rejeita a autoridade, consequências vêm. E vêm gravíssimas para toda uma nação. Para toda uma nação. E eu finalizo aqui dizendo: seu cônjuge, os estranhos, todos eles sofrerão consequências terríveis de suas ações, de suas atitudes. Consequências terríveis. Não só eles. Todos que estão à volta. Todos. Inclusive a sociedade. Mas não se esqueçam. Além das consequências, ainda virá a mão poderosa do Senhor sobre a vida de cada um deles para os corrigir, para os libertar, para os trazer de volta. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.